Quer garantir 200 pontos na competência 5? Então vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Testando. Eu sou a professora Léa Mara, especialista em redações para o Enem, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a competência 5. Eu vou mostrar tudo que vocês precisam saber, com muitos exemplos, para garantir os 200 pontos nela e, de quebra, mais alguns pontinhos para outras duas competências. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho para que você possa receber todas as notificações de publicações do Testando aqui no YouTube. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de nossos outros perfis. A proposta de intervenção é uma exigência muito específica das redações no padrão Enem. E se você vai fazer Enem esse ano, é necessário entender 3 características que precisam estar nessa proposta. Primeiro, ela tem que ser articulada. Isso significa dizer que a sua proposta de intervenção tem que se relacionar diretamente com tudo o que você disse no seu texto anteriormente. Então, muito cuidado se você gosta de usar modelos prontos. Nenhum problema com isso, pode usar, mas garanta que ao fazer a conclusão, você reescreverá esse modelo a fim de que ele tenha contato total com o que você escreveu anteriormente. Ela também precisa ser concreta, o que significa dizer que você deve propor ações objetivas e diretas. Evite falar de conscientização, que o governo deve agir, que as pessoas precisam se amar. Nenhuma dessas ações seria considerada válida numa redação Enem e poderia fazer com que você perdesse 40 pontos. Por fim, e não menos importante, a sua proposta de intervenção precisa ser apresentada de forma completa, ou seja, ela precisa ter os 5 elementos: a ação, o agente, o modo meio, o efeito e um detalhamento. Aqui é importante lembrar que você deve escrever esses elementos no último parágrafo da sua redação, ou seja, no parágrafo destinado à conclusão. Há muitos estudantes que fazem a distribuição desses elementos no texto, o que pode prejudicar a correção do seu texto. Portanto, facilite para o seu avaliador e deixe todos os 5 elementos no último parágrafo. E por falar em organização, vamos ver um exemplo de um parágrafo de conclusão Enem para que você saiba como escrevê-lo. Eu vou colocar na tela um parágrafo de conclusão de um texto nota 1000 do ano passado, cujo tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se quiser, pause o vídeo para ler. Quero mostrar a você a disposição dos elementos existentes nesse trecho. Perceba que o participante começa com o operador argumentativo portanto. A presença desse operador argumentativo é importante não para a competência 5, mas para a competência 4. Se ele não estiver no texto, você com certeza perderá 40 pontos na competência 4, que é aquela competência que vai avaliar a coesão textual. Portanto, sempre comece os seus parágrafos de conclusão com o operador argumentativo. Ele utilizou portanto. Você pode usar esse operador, como pode usar dessa forma, logo, então. O importante é que o seu parágrafo de conclusão sempre inicie com o operador argumentativo. Logo depois do operador argumentativo, o participante fez algo que é chamado de retomada da tese. Esse é um período em que você resume o que você defendeu na sua tese. É possível perceber na retomada da tese desse participante que no seu parágrafo de desenvolvimento 1, ele falou sobre a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta, enquanto no parágrafo de desenvolvimento 2, ele falou sobre a necessidade de democratizar esse recurso. Perceba que a retomada da tese é uma ótima forma de você fortalecer o seu projeto de texto, que é algo avaliado na competência 3, pois ao resumir dessa forma o que você já explicou acima, você demonstra que o seu texto foi escrito de uma forma organizada
e pensada muito antes de você começar a produzi-lo. Mas a retomada da tese é mesmo obrigatória? Essa é uma questão importante. Na verdade, ela não é uma obrigação. Eu andei observando textos de 2019 e percebi que alguns estudantes fizeram o seu parágrafo de conclusão sem fazer retomada da tese, ou seja, eles saíam direto do operador argumentativo para os elementos da proposta de intervenção. E há ainda alguns estudantes que fazem a retomada da tese, mas de uma forma mais genérica, sem ser tão específico como esse estudante do exemplo. Uma retomada da tese mais genérica seria dizer, por exemplo, portanto, medidas devem ser tomadas, que é o clássico. A questão sobre a retomada da tese é: ela pode não ter sido obrigatória ou ela pode não ser vista como obrigatória em alguns momentos, mas o fato de ela fortalecer o projeto de texto me faz aconselhar você a insistir na presença dela no seu parágrafo de conclusão. Perceba então que os dois elementos iniciais dos quais tratamos, o operador argumentativo e a retomada da tese, não servem ainda para a competência 5. Eles estão focados em outras competências. O operador argumentativo na 4 e a retomada da tese para a competência 3. Depois delas, nós vamos ver realmente o que importa para a competência 5, que é a proposta de intervenção. Perceba que no segundo período, nós temos o início daquilo que vamos chamar de proposta de intervenção, ou seja, a presença dos 5 elementos obrigatórios na sua conclusão. O primeiro elemento que aparece é o agente. Perceba que o estudante usou o Ministério da Cidadania, ele poderia ter usado governo federal ou mesmo o Ministério da Cultura, que na época já nem existia mais. Alguns estudantes ficaram nervosos com isso depois da prova, mas não sofreram penalidade alguma. Portanto, sim, é importante que você conheça os agentes corretos para cada ação, mas caso você não saiba dizer exatamente quem é o responsável por ela, não tem problema. O importante é que esse agente tenha a ver com o problema que você citou lá na sua tese. Ou seja, se o problema tem algo relacionado à falta de educação, por exemplo, seria mais interessante falar num agente como família, escola ou até mesmo mídia. Já se o problema tem algo relacionado à justiça, à penalidade, aí vale a pena você citar o governo, o Ministério da Justiça e qualquer outro órgão que possa assegurar uma certa penalidade. O segundo elemento na proposta do participante foi a ação, com promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer. O terceiro elemento é o chamado modo meio, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas. Logo depois, nós temos o elemento chamado detalhamento. Nesse caso, o detalhamento está relacionado ao modo meio. Essa estratégia de deixar o detalhamento entre travessões, eu acho muito simpática porque na hora que o avaliador olha, ele já entende que você está querendo chamar aquilo dali de detalhamento. Fica muito mais fácil a avaliação. E o último elemento que aparece na proposta de intervenção do candidato é o efeito, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Pronto, da forma como essa proposta de intervenção aparece, esse candidato com certeza garantiu 200 pontos na sua competência 5. No entanto, você percebe que a conclusão dele ainda não acabou. O período seguinte é o que nós chamamos de fechamento, que é algo opcional na sua conclusão. O fechamento pode ser uma frase otimista, pode ser a retomada de um repertório que você usou no seu texto, ou pode ser um novo repertório. Nesse caso, o estudante já havia falado de Aristóteles em seu texto, portanto, ele optou pelo fechamento por retomada. E essa é uma excelente estrutura de conclusão do Enem para você usar nas suas redações. Como eu disse antes, o que realmente vale 200 pontos na competência 5 são os 5 elementos. Portanto, para garantir que você entendeu isso muito bem, eu vou trazer de volta os 5 elementos e vou detalhá-los com bastantes exemplos para que vocês possam entender como usar nas suas redações. O nosso primeiro elemento é a ação.
Para você escrever a sua ação, você precisa se perguntar: o que deve ser feito para que este problema seja resolvido, amenizado ou atenuado na sociedade? Lembre-se que a sua ação precisa ser objetiva e direta. Vamos ver alguns exemplos de ação que foram utilizados no ano passado em redações nota 1000. Sendo assim, cabe ao governo federal direcionar recursos para regiões marginalizadas do eixo vanguardista brasileiro, por meio da definição de uma agenda econômica que democratize o acesso à cultura. Cabe à iniciativa privada, em parceria com estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos. É necessário que o Estado proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano. Perceba como essas ações são objetivas, diretas e muito específicas. É dessa forma que você deve expressar a sua ação em seu texto. Tome muito cuidado para não usar o que o Enem chama de ação nula, que é, por exemplo, o uso da palavra conscientizar como uma ação. Então, ao dizer que o governo deve conscientizar, isso não quer dizer nada, isso não tem nada de objetivo ou de específico. Troque a palavra conscientizar por uma ação direta que o governo deve fazer, como penalizar, elaborar alguma lei, ok? Porque esse tipo de expressão genérica demais vai acabar fazendo com que você perca 40 pontos. Veja alguns exemplos de ações nulas que você deve evitar completamente. Infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida. Importa, pois, que a mídia conscientize a população. Ações como essas podem fazer com que você perca 40 pontos. Evite-as. O segundo elemento é o agente, ou seja, quem deve fazer, quem é o responsável por fazer essa ação que você está sugerindo. O agente pode ser governo, família, instituições, a mídia, a escola, a sociedade. Anos anteriores, o nós não era aceito pelo Enem. No ano de 2019, ele passou a ser aceito, mas eu não indico que vocês usem nós como agente, certo? O grande foco do agente é que você escolha qualquer uma dessas possibilidades, observando os problemas que você sugeriu lá na sua tese. Como eu disse, se forem punitivos, que você escolha alguém relacionado como governo, ministério. Se for algo mais educativo, entraria a família, a educação, a mídia, ou mesmo o governo com alguma campanha educativa. Então, o foco você pode escolher qualquer um desses agentes, portanto, que ele tenha ligação com os problemas que você relacionou na sua tese. Vamos ver alguns exemplos de agentes utilizando os trechos que vimos até agora. Nesse primeiro exemplo, temos o Ministério da Cidadania. No segundo exemplo, temos governo federal. No terceiro exemplo, o participante chamou à responsabilidade a iniciativa privada em parceria com os estados e municípios. Essa forma de escrever o agente é chamado de agente duplo. No entanto, apesar de você estar sugerindo 2 agentes, só um deles vai ser contado como elemento válido na formação dos seus pontos. E fique ligado também com a presença de agentes nulos. O Enem considera agentes nulos aqueles que são muito genéricos, como alguém, ninguém, uns e outros, você, ou então verbos no modo imperativo. Fique atento também com estruturas frasais que podem deixar o agente oculto e você não perceber, como é necessário criar leis mais rígidas. Quem deve criar essas leis mais rígidas? Você precisa dizer, senão você vai acabar perdendo 40 pontos. O terceiro elemento é o modo meio, ou seja, como aquela ação pode ser efetivada, por meio de que ela vai ser concretizada.
Vamos ver alguns exemplos de modo meio. O Ministério da Cidadania, na figura das secretarias municipais, deve desenvolver um programa de democratização das plataformas de transmissão de filmes por meio da ampliação da emissão de vales cultura, a exemplo do modelo britânico. O Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil. A fim de levar os filmes às zonas periféricas, as prefeituras dessas regiões devem promover a interiorização dos cinemas por meio de investimentos no lazer e incentivos fiscais. Duas observações sobre modo meio. Para o Enem não existe a ideia de modo meio que seja nulo, ok? Então fique relaxado enquanto a isso. E a outra observação, na verdade, é uma dica. Sempre que você for colocar o seu modo meio, utilize o operador argumentativo que aponta para ele. Pode ser o operador por meio de, o operador mediante alguma coisa. O através de é aceito no Enem, mas eu não aconselho. É melhor que você fique com esses dois, por meio de ou mediante alguma coisa. O quarto elemento é o efeito. É o momento em que você se pergunta para que executar aquela ação. Qual é a finalidade de colocar em prática aquela ação que você acabou de sugerir? Vamos ver alguns exemplos de efeito. Nesse contexto, cabe ao Ministério da Cultura, órgão responsável pelo sistema cultural brasileiro, garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema por intermédio de políticas de descontos na compra de ingressos de acordo com a renda, a fim de incluir toda a sociedade no mundo cinematográfico. Dessarte, os governantes, por meio da diminuição do custo de acesso aos cinemas, possibilitada por parcerias público-privadas, devem acessibilizar o acesso a essa forma de cultura, com o fito de propiciar o desenvolvimento cognitivo da população. Portanto, a fim de democratizar o acesso ao cinema no Brasil e aproximá-lo da cultura popular, o Estado deve adotar medidas de priorização dos investimentos no cinema. Ao escrever o seu efeito, também é interessante que você o comece usando os operadores argumentativos que já são esperados pelos avaliadores, como o a fim de que ou para que. O quinto elemento é o detalhamento, e é ele que costuma trazer mais confusão na cabeça dos estudantes, mas ele não é difícil e eu vou explicar a vocês. A ideia do detalhamento é que você detalhe, explique melhor algum dos outros 4 elementos dos quais você falou antes. Então você pode escolher a ação, o efeito, o agente ou modo, qualquer um desses, para trazer uma informação a mais. Essa informação a mais você pode considerar que sejam ou um exemplo, ou uma justificativa, ou uma explicação. São ótimas formas de você manter a sua ideia de um detalhamento adequado. Vamos ver alguns exemplos para cada um dos elementos. Detalhamento da ação. Para isso, faz-se imprescindível que o Ministério da Educação e da Cultura, por intermédio de minicursos, instrua os educadores, especialmente os docentes em sociologia, haja visto o conhecimento cultural inerente a tal curso, a elucidar em suas aulas a importância da valorização dos bens culturais para ampliação do conhecimento. Perceba que esse é um detalhamento da ação. O estudante começa a falar sobre a ação, que seria instruir os educadores, e aí ele faz uma pausa para explicar que educadores seriam esses. Então, ele está explicando algo que está dentro da ação. Portanto, é o que nós chamamos de detalhamento da ação. Detalhamento do agente. Sendo assim, cabe ao Ministério da Cidadania, órgão responsável pela promoção da cultura, bem-estar e lazer da população, elaborar um Plano Nacional de Incentivo à Prática Cinematográfica. Perceba que nesse detalhamento o estudante explica o que vem a ser o Ministério da Cidadania, que é o agente dessa proposta. Detalhamento do modo. O Ministério da Cidadania deve ampliar as ações de democratização do cinema mediante um pacote de ações a serem incluídas na Lei Plurianual, a saber,
destinação de recursos de forma mais igualitária para todas as regiões, com foco na infraestrutura de lazer, com cinemas rotativos e em espaços públicos. Parques, por exemplo, a fim de fugir da conjuntura elitista dos cinemas em shoppings. Perceba que nesse exemplo o estudante está explicando a lei plurianual, que é algo que está dentro do modo, certo? Então, o modo de levar essa democratização é por meio dessa lei plurianual. Ele para tudo para explicar o que seria essa lei. Se você observar, lá no finalzinho do detalhamento, ele ainda faz um outro detalhamento, explicando o que seriam esses espaços públicos. Ao levantar os travessões, ele coloca, por exemplo, os parques. Essa estratégia de utilizar os travessões para você marcar a presença do detalhamento é muito válida, porque na hora em que o avaliador olha para ali, ele já espera encontrar o detalhamento. Então, isso facilita a correção dele. No entanto, cuidado para você não colocar outra coisa ali dentro que não seja exatamente o que nós chamamos de detalhamento. Detalhamento do efeito. Portanto, cabe ao poder público intensificar os investimentos no acesso à produção cultural do país mediante replanejamento orçamentário que viabilizem a destinação de mais verbas para a construção de cinemas nos municípios, com o propósito de que mais brasileiros possam usufruir dessa importante ferramenta para o lazer. Assim, toda a sociedade, de forma igualitária, poderá se tornar mais culta. Perceba que agora o detalhamento, que seria a sociedade se tornar mais culta, está ligado ao efeito, que é o de poder usufruir dessa cultura. Então, nesse caso, nós temos o que é chamado de detalhamento do efeito ou o efeito do efeito. Por último, acho importante considerar a importância de que haja respeito aos direitos humanos na sua redação. Em anos anteriores, desrespeitar os direitos humanos poderia gerar um 0 na redação dos estudantes. Atualmente, desrespeitar os direitos humanos tira os 200 pontos da sua redação. Não é isso que nós queremos, não é verdade? Portanto, evite qualquer postura radical nos seus textos. Evite falar em linchamento a algum grupo ou na retirada de direitos civis de outros grupos, porque qualquer postura como essa pode ser encarada como desrespeito. Curtiu a aula de hoje? Será que ela vai te ajudar a escrever um parágrafo de conclusão no modelo Enem perfeito? Então deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem precisar, assim você ajuda o seu amigo e também traz mais pessoas aqui para o canal e ajuda esse projeto a crescer cada vez mais. Muito obrigada pela atenção de vocês até agora, grande beijo e até a próxima. Tchau!